Meus irmãos, graça e paz, bom dia a todos, Deus os abençoe. Pedir perdão aos irmãos pelo atraso, um erro de cálculo e de estratégia, mas graças a Deus por podermos estar aqui e louvando e bendizendo ao nosso Deus juntos, amém? Nós vamos abrir nossas Bíblias no texto de Filipenses, capítulo 4, o versículo 6 e 7. Peço a você que procure abrir a sua Bíblia. Depois, se possível, mantenha a sua Bíblia aberta também. E se alguém próximo a você tiver dificuldade de localizar o texto, veja se você pode dar um auxílio também. Então, Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. A palavra de Deus nos diz assim: não andeis ansiosos de nada, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, nós agradecemos pela bondade tão grandiosa do Senhor sobre a nossa vida. Nós nos alegramos por tantas e tantas vezes em que nós podemos perceber nitidamente esse amparo do Senhor sobre o nosso viver. E como o Senhor se agrada de receber nosso louvor e nossa adoração. Como o Senhor reúne um povo para si mesmo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nos salvou, para cultuar ao Senhor. E nós desejamos fazer isso sempre, a cada instante da nossa vida, e em momentos especiais como esse, quando nos reunimos junto com irmãos na fé, para cultuar ao Senhor, ó Deus. Nós lemos agora já mais uma porção da Tua Palavra, e aquilo que nós vamos ouvir, falar, meditar, considerar e comprometer no coração, nós queremos fazer como consagração ao Senhor. Nós precisamos de ajuda, de orientação, de correção, de crescimento. Mas no agir do Teu divino Espírito, ó Deus, nós pedimos que nesse momento em que meditamos na Tua Palavra, a nossa vida também seja adoração ao Senhor. Nós pedimos por isso no nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer algumas perguntas aos irmãos, mas até para que a gente possa responder bem a essas perguntas, gostaria que a gente examinasse, mesmo que rapidamente, um pouco do que é a situação de quando Paulo escreveu essas palavras. Então, quando Paulo escreveu essas palavras que nós acabamos de ler, e ele escreveu essas palavras para a igreja da cidade de Filipos, ele estava preso. Ele está dizendo de ansiedade, está falando de oração, está falando de paz, mas ele está preso. Antes de falar essas palavras que nós lemos agora aqui do versículo 6 e 7, ele já havia dado pelo menos duas ordens. Então, ali no versículo 4 e 5... E nós que estivemos aqui juntos, da outra vez que eu falei, nós demos atenção exatamente a esses dois versículos. Então ali tem duas ordens. Uma é uma ordem muito graciosa. É um mandamento. Fiquem alegres. Ó que ordem boa. E a outra ordem é que a moderação de vocês, que vocês têm, seja conhecida das outras pessoas. Seja conhecido a moderação de vocês. Junto dessas duas ordens, Paulo já havia feito uma declaração, ali no finzinho do versículo 5. Ele diz: perto está o Senhor. Então, antes de dizer aquilo que nós lemos agora, ele diz: Deus está perto. E quando a gente percebe isso, nós temos muita confiança e satisfação no nosso coração, porque dizer que o Senhor está perto é dizer que Jesus está voltando. É dizer e reconhecer que Jesus nos protege, está pertinho da gente, nos guardando e protegendo. É perceber que, já que Ele está perto, a gente vai crescendo, ou Ele vai crescendo dentro de nós e nós vamos diminuindo. Não somos dignos nem de desatar as sandálias de Jesus, o nosso Mestre. João Batista falou assim, né? Convém que Ele cresça e eu diminua. Se Jesus está perto, Ele cresce, a gente diminui. E também
que Jesus é o nosso melhor amigo. Está tão perto de nós, essa intimidade, essa amizade. Então, com isso em mente, Paulo disse o que agora está aqui no versículo 6 e 7. As coisas estão aqui numa sequência, está ligado uma coisa à outra. E aí, até semelhante ao que acontece no versículo 4 e versículo 5, a gente pode fazer essa pergunta aqui para o versículo 6 e para o versículo 7. Primeira pergunta: qual é a primeira ordem desses dois versículos? Aqui também tem uma ordem. Tem duas ordens e também tem uma declaração. Mesma estrutura ali do 4 e do 5 a gente vai encontrar aqui no 6 e no 7, então vou fazer a pergunta de novo. Qual que é a ordem que a gente encontra aqui, em primeiro lugar, no versículo 6? Não andeis ansiosos. Ou até numa outra versão, não fiquem preocupados de coisa alguma. Aqui é uma ordem, é um mandamento. Se eu quero obedecer a Deus, eu tenho que dar atenção também a esse mandamento. Como é que a gente poderia definir e entender preocupação e ansiedade? Eu acredito que se a gente gastasse o dia inteirinho hoje pensando sobre isso, nós poderíamos chegar a muitas conclusões importantíssimas para a nossa vida. Não é o que a gente vai fazer agora, mas é algo que é importante que a gente faça, individualmente, em família e como igreja. Mas tentando entender, pelo menos rapidamente, então, o que é essa preocupação, essa ansiedade. Preocupação, às vezes, aparece como sendo uma inquietação receosa. Eu estou meio inquieto e estou com um certo temor, um certo receio do que vai acontecer. Então, é aquela hora que você está no consultório médico esperando a consulta, aquele resultado do que vai acontecer, se vai demorar você ser atendido, sabe aquela preocupação? E o que o médico vai falar? Será que a notícia é boa? Será que a notícia é ruim? Sabe isso? Como é que é? E se tiver mais gente no consultório, que tiver também, às vezes um está assim, o outro está assim, né? E olha no relógio, olha no exame, isso é preocupação. E é com receio. Quando a gente tem situações como essas, normalmente, o que está por detrás disso é um certo desejo da gente controlar a situação. Porque você entregar a sua vida na minha mão é para você ficar preocupado. O que ele vai fazer? Será que ele dá conta? Será que ele está fazendo certo? Será que é assim mesmo? Agora, se a sua vida está na sua mão, eu me garanto. Se eu tiver certeza dos acontecimentos, das oportunidades, das dificuldades, se eu tiver os recursos, o conhecimento, a habilidade, aí eu dou conta. Aí eu tenho segurança, aí eu não vou ficar ansioso. Então, essa inquietação receosa, na verdade, muitas vezes é um desejo por controle. Ansiedade e preocupação, às vezes também aparece como distração da mente. Você está ali prestando atenção, atento, em oração, compenetrado, daqui a pouco o pensamento vai lá para aquele lado ali, ó. E aí você já não sabe mais o que está acontecendo, não sabe que horas que é, não sabe o que eu estou falando, a mente voou, foi longe. E aí, a mente, ela assume um piloto automático aí, que você vai de um pensamento no outro, no outro, no outro, no outro, no outro, no outro, no outro. Vou usar um exemplo aqui que talvez você não entenda, talvez nunca tenha acontecido com você. Que é o nosso irmãozinho, nossa irmãzinha ia começar a fazer oração, e aí você se distrair. Aí você começa a pensar se a luz de casa ficou acesa, se fechou o portão, se amanhã vai ter muita coisa para fazer, se a roupa no varal vai secar, se vai ter dinheiro para pagar a conta, se o Bolsonaro vai ser candidato de novo, se o futebol no Brasil vai voltar a ser o melhor do mundo. E aí vai longe. Nunca aconteceu isso com vocês não entenderam nada, né? Só acontece comigo. Essa distração da mente,
que acontece às vezes até na própria oração, mas em tantos e tantos e tantos outros momentos. É preocupação, é ansiedade. E ela aparece assim, mas por detrás disso tem uma outra coisa acontecendo. Que ali na primeira situação, a gente quer controlar. Aqui nesse tipo de situação, a gente é controlado pelas situações. Então o tempo está nublado. Se cair um pé d'água agora, onde que vai a nossa preocupação? É com o culto? Como é que eu chego em casa de volta? Mas o tempo está nublado. E se surpreendentemente agora abrir um sol escaldante? E vou passar calor para chegar em casa. E vim muito agasalhado. Estava querendo dormir, aquela preguicinha do domingo à tarde, e agora vai ser esse calor insuportável. A gente é controlado pela situação. Estou falando aqui do frio e do calor, da chuva ou do sol, mas como isso acontece por tantas outras coisas. Quer ver mais um exemplo? Notícia: a economia do Brasil vai mal das pernas. Daí a gente se preocupa. Aí o ministro da Economia fez uma declaração de expectativa, de melhora, de crescimento. A gente fica naquele anseio. Tomara que dê certo, que meu negócio vai ter muito lucro. Está sendo controlado pela situação boa e pela situação ruim. Isso é preocupação e ansiedade. Preocupação e ansiedade, muitas vezes, se manifesta claramente como uma desconfiança de Deus. Eu sei que Deus está cuidando de mim. Mas será que Ele vai cuidar do jeito que eu quero que Ele cuide? No tempo que eu quero que Ele cuide? Fazendo as coisas que eu quero que Ele faça? Como eu não tenho garantia de 100% que Deus vai fazer o que eu quero do jeito que eu quero, eu fico ansioso, eu fico preocupado. E eu não chamo isso de desconfiar de Deus. Mas na prática é desconfiar de Deus. Então, desconfiança de Deus não é quando a gente quer controlar as situações. Também não é quando as situações nos controlam. Desconfiar de Deus é quando a gente quer controlar o próprio Deus. Porque se eu pudesse controlar Deus, eu não teria preocupação. Se você pudesse controlar Deus, você não teria ansiedade. Que ia ser melhor do que o gênio da lâmpada, né? O gênio da lâmpada, lá na historinha, tem que esfregar, né? Aí tem que esperar aparecer. Dependendo da história, ele aparece de mau humor. E você só tem 3 pedidos. E normalmente o primeiro e o segundo a gente faz de forma atrapalhada. O terceiro é que a gente tenta dar uma consertada. Mas Deus não é gênio da lâmpada. Então você pode até pedir errado. Se você estiver controlando Deus, no final ainda vai dar tudo certo. Não tem que se preocupar. Então, quando a gente é ansioso, às vezes é porque a gente está querendo controlar as situações. Às vezes é porque as situações estão nos controlando. E às vezes é porque a gente quer controlar o próprio Deus. Por que a Bíblia está dizendo, então, para a gente não andar ansioso de nada? Porque isso só atrapalha a gente mesmo. Isso é prejuízo, é problema para a nossa vida. Algo mais que é importante a gente considerar aqui sobre essa ordem, é que é muito comum nós encontrarmos pessoas preocupadas. A gente conhece muita gente ansiosa. E aí, como é que acontece normalmente assim a nossa reação, a nossa atitude? Isso é normal. Quem que não é preocupado? Todo mundo tem suas preocupações, todo mundo é ansioso. Ou é normal ser ansioso por esse tipo de situação. Então, eu que sou grande, sou adulto, eu não acho normal uma criança ficar ansiosa por ganhar brinquedo 1 semana, 15 dias antes do Dia das Crianças. Porque isso é coisa de criança, não tem que se preocupar com isso. Tem que se preocupar com a economia, com o trabalho. Mas aí fica fácil, né? Os outros estão errados nas preocupações deles. Mas se os outros têm preocupações iguais às minhas, aí eu falo, não, aí é normal. Eu posso ter preocupação como os outros também podem. Só que, à luz da palavra de Deus, preocupação e ansiedade não são coisas normais. Elas são coisas que acontecem com muita frequência. Elas são coisas comuns. E aqui,
é algo que é importante a gente guardar até para outras coisas. Já que nós vivemos num mundo caído no pecado, tem muitas coisas que são comuns e que o mundo vai tratar como normal, mas que não são normais. O mundo trata como normal a mentira. Mas antes do pecado tinha mentira? Não tinha. A gente vê muitas vezes as pessoas até achando assim, normal que aconteça um assalto, porque acontece tantos. É normal. É normal. Não, não é normal. Antes do ser humano cair no pecado, tinha assalto? Não tinha. Então, não é normal. Então, é normal ser ansioso? Antes de Adão e Eva comerem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles tinham ansiedade e preocupação? Não tinham. Então, é normal? Não é. Acontece com muita frequência. É normal a gente ficar resfriado? Não é normal. Acontece muito, mas não é normal. Normal é quando está dentro daquilo que é um padrão, daquilo que é bom, daquilo que é correto. Se não tivesse pecado, a gente pegava resfriado? Estou falando só de resfriado, nem fora de coronavírus, né? Então, preocupação é algo que é comum, que é frequente, mas não é normal. E eu estou fazendo a gente olhar lá para trás para fazer essa demonstração, mas você pode olhar lá para frente, você vai perceber isso também. Quando Jesus voltar, vai ser normal ser assaltado, mentir, pegar resfriado, ficar preocupado? Não vai ter mais nada disso também. Se fosse normal, ia continuar existindo de alguma forma, né? Eu não tenho toda a certeza como é que vai ser exatamente essa velocidade, mas eu imagino que quando Jesus voltar, a gente vai continuar andando, com as nossas próprias pernas, mexendo os nossos braços, usando as palavras que saem da nossa boca, porque isso é normal. Mas preocupação não é normal. Por isso que a palavra de Deus está dizendo que não é para a gente andar ansioso, nem ficar preocupado com nada. Uma outra coisa para a gente dar atenção aqui é essa ordem. Olha como é que está escrito. Ou você vai ler assim, não andeis ansiosos de nada, ou não fiquem preocupados com coisa alguma. Não andeis ansiosos, não fiquem preocupados. Está prestando atenção como é que é essa ordem? Eu vou tentar colocar essa ordem de outro jeito, você pensa aí com você se está certo ou se está errado. Vou tentar transformar essa ordem em algo mais ou menos assim. Vocês devem lutar intensamente para não ficarem ansiosos. Será que está certo? Pensa só. A gente não deve ter ansiedade. Se eu disser assim, para mim e para você, vamos lutar muito, vamos se esforçar demais, olha, vamos concentrar aqui toda a nossa atenção para a gente não ficar ansioso. Olha, agora, eu estou muito ansioso para não ficar ansioso. Está errado, não está? Se eu me esforço demais por alguma coisa, eu fico ansioso por aquilo. Se eu me esforçar demais para não ser ansioso, eu vou continuar sendo ansioso. Olha, uma coisa que tira o meu sono é minha ansiedade. É um ciclo vicioso. Aqui não está dizendo isso, está falando assim, não fique assim. É um estado, é uma situação. Não é uma ação. Lute para não ser assim. É não esteja, não seja, não fique assim. Então tem um tipo de descanso, um tipo de apoio que a palavra de Deus está nos ensinando quando ela traz essa ordem para a gente. É o apoio e o descanso em quem cuida de todas as coisas. Não fique ansioso de nada, de coisa alguma, porque Deus cuida de tudo. Se Deus cuida de tudo, sobrou o que para eu ficar preocupado? Vou tentar demonstrar isso de uma outra forma agora. Eu espero que ninguém fique preocupado com o exemplo que eu vou usar, mas já estou avisando antes. É minha imaginação, mas às vezes eu posso estar errado, né? Eu acho
que nenhum de vocês está preocupado se essa cadeira onde vocês estão sentados aguenta o peso de vocês. Teve gente que já mexeu na cadeira. Falei, e agora? Eu acho que ninguém aqui está preocupado se o chão que está debaixo dos nossos pés vai abrir uma cratera, um buraco enorme, e a gente vai cair lá embaixo. Talvez agora que eu falei, você até fique preocupado, eu espero que não. Por que a gente não tem essa preocupação? Porque a gente está em solo firme, seguro. Vai pisar lá na lama, na beirada do rio, para ver se você vai ter essa mesma firmeza. Não vai ter. Se você está apoiado, se você está descansando em algo que é firme, que é seguro, você não tem preocupação. Quando fala aqui, não andeis ansiosos de nada, está dizendo, se apoie e descanse completamente naquele que é a fonte de toda a segurança e confiança. Preste atenção a isso e como isso nos ajuda contra as nossas preocupações e as nossas ansiedades. Mas nós temos aqui uma outra ordem também. Qual que é a segunda ordem que está aqui? Consegue achar aí na sua Bíblia? Ainda no versículo 6. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. É outra ordem agora. Aqui, inclusive, está falando de orações, súplicas e ações de graça. As nossas petições devem ser conhecidas diante de Deus pela oração, súplica e ações de graça. São 3 palavras ou 3 expressões aqui que tem a ver com oração, né? A oração mesmo, depois a súplica e depois ações de graça. Vou pensar um pouquinho, até porque que está assim dessa forma. Quando fala oração pode ser de agradecimento, pode ser de confissão de pecados, pode ser de intercessão, de gratidão, de louvor, de adoração. Oração aqui é o geral. É aquela conversa que a gente tem com Deus e deve ter com Ele a todo instante, constantemente. Você tendo alguma petição ou não, você deve falar com Deus. Eu também. Então, oração como um compromisso que é constante. Se você separa 15, 20 minutos por dia, especificamente para orar a Deus, e talvez nessa semana você puder aumentar mais 5, 10, 15 minutos, muito bem. Se você costuma orar no café, no almoço, na janta, e puder orar também nesses intervalos, muito bem. Não é aquela pessoa que assim, ela nunca ora, na hora do aperto ela faz uma oração rápida, e até para não se esforçar para orar, se ela encontrar com você, fala, está indo para o culto? Ora lá por mim. Terceiriza. Eu não vou orar, mas você ora por mim. Não é isso aqui. Aqui é constância. Aí depois fala da súplica. Súplica é pedir mesmo. E a súplica, então, aqui não é essa oração de todos os dias, por todas as situações de forma geral. É algo específico. Deus, eu estou precisando disso. O meu pedido é esse. A minha necessidade é essa. O meu problema é esse. O meu erro foi esse. Consigo dar nome àquele pedido. Então, imagine essa situação. Eu estava ansioso e preocupado. Aí eu percebi que eu nem podia lutar contra isso, que eu tinha que ficar tranquilo. Para ficar tranquilo, o que eu fui fazer? Oração. Mas eu ainda estava preocupado. Então, o que eu fui falar com Deus? As minhas preocupações. Então, eu não estou só orando, obrigado por mais um dia de vida, mas eu estou orando por aquela minha preocupação, de forma específica. Mas, como eu quero me apoiar e descansar em Deus, eu não fiquei só naquele desespero. Ó Deus, me acuda, urgentemente, desesperadamente é que eu faço essa oração. E não consegue escutar mais nada. Sabe aquela vez que a solução estava na sua frente e você ainda não tinha enxergado? Quantas vezes isso acontece com a nossa vida? Se a gente prestasse um pouquinho de atenção,
se a gente acalmasse um pouquinho, se a gente olhasse ao redor, a solução estava ali. Então aqui, essa súplica não é desesperada e descontrolada. É falar com Deus, especificamente, o meu problema, sabendo que Ele é que pode resolver o meu problema. Então já tem uma confiança. Eu não estou pedindo ajuda de qualquer jeito para qualquer um, sem saber se alguém vai me ajudar. Eu estou pedindo de forma específica ajuda para o Deus que eu sei que pode mudar a minha vida. É específico. Então eu tenho aquela oração do dia a dia, numa situação específica eu fiz essa súplica, e a oração súplica e ações de graças. O que é o ações de graças aqui? Porque às vezes a gente fica nessa, em tudo dai graça, em tudo dai graça, tudo dai graça. Presta atenção aqui essa sequência, oração, súplica, ação de graça. Eu conversei tão bem com Deus sobre aquele meu problema, que eu aprendi mais de Deus, e da palavra de Deus, e da vontade de Deus, e do agir de Deus. E eu acabei minha oração, o problema não tinha desaparecido ainda, mas eu acabei a oração com confiança de que Ele estava no controle de tudo. E por causa disso, eu posso render graças. Duas situações na Bíblia em que a gente percebe isso. Uma é a do Jó. Quando Jó fala aquela frase bonita que a gente gosta e conhece bem, antes eu te conhecia só de ouvir falar, o Jó está doente ainda. Ele vai ficar bom depois. Aliás, ele fica bom depois de orar pelos amigos, e que amigos, hein? Dele. Ele não fala, agora que eu estou bom, eu te conheço de contigo andar. Não, primeiro ele anda com Deus, depois o problema é resolvido. Quer ver outra situação em que isso acontece? Aqui a gente já não, o Jó a gente ainda dá nota 10 para ele, o outro aqui a gente não consegue dar nota 10 não. Mas aqui, por exemplo, vai servir. É o Jonas. Ih, nota 0. O Jonas, ele ora, e inclusive rende graças a Deus na barriga do peixe. Não é na praia. É antes de ser colocado para fora. Quando ele ora, a situação dele ainda está ruim. Porque a gente sabe o final da história, e o final da história é viver felizes para sempre. Né? Pelo menos para o Jonas está assim. Que ele vai ficar salvo. Mas o Jonas não sabe o que vai acontecer depois. A gente sabe que ele fica 3 dias no ventre do peixe. Mas e ele? Quando ele entrou, ele teve que acessar lá a catraca com crachá. Falou, seu tempo de permanência aqui é 3 dias. Ele teve essa informação? Não teve. Ele não sabia nem quanto tempo, nem o que seria dele lá. Alguns de nós, com um pouquinho mais de raiva, no lugar de Deus, a gente não dava essa colher de chá para o Jonas, não. Ó, Jonas, eu vou colocar você no ventre do peixe, você se arrepender, mas depois ainda vou te castigar. Tem gente que faria assim, mas Deus não. Deus não faz assim, mas Ele também não avisa para o Jonas. Jonas, ó, de boa aí, ó, 3 dias, tá bom? Antes de ter o problema resolvido, Ele está rendendo graças. Quando aqui a gente vê que as nossas petições devem ser conhecidas pela oração, que é do dia a dia, pela súplica, que é específica, ações de graças, é porque a gente chegou num ponto que a gente pode se levantar com todos os nossos problemas, com todas as coisas ruins acontecendo no nosso redor e viver bem o nosso dia. Ah, você está tão bem agora, seus problemas desapareceram? Não. E como é que você está bom? Porque eu estou descansando no altíssimo e glorioso Deus de todo o universo. Então aqui, veja que até ansiedade está no lado oposto da oração. Até uma troca, que é uma ordem aqui. Porque as duas são ordens, né? Uma ordem é, não fiquem ansiosos. A outra ordem é, as suas petições têm que ser conhecidas diante de Deus. Mas de uma ordem para outra, tem uma palavrinha aí, que é o mas, ou porém. Abre mão de uma coisa e se compromete com a outra. Pensa só, se eu só for ansioso e não orar, resolve alguma coisa? Agora, e se eu só orar, mas não cuidar da ansiedade? Eu não vou continuar ansioso?
Às vezes a gente pensa assim, eu vou orar bastante pelas minhas ansiedades, e a gente continua ansioso, porque eu não estou falando para você da minha ansiedade, mas estou falando com Deus. Mas a ansiedade ainda é o foco principal para mim. Quando o foco principal é o Deus que me conhece, aí muda. Muda a ponto de eu poder render graças mesmo nos momentos difíceis. Então, eu tiro as preocupações de mim e coloco diante de Deus. Agora, aqui é culto, não dá para a gente fazer isso, mas uma hora a gente faz. E quem for mais atento vai lembrar que eu já dei a dica agora. A gente vai fazer uma brincadeira, uma gincana, um jogo, alguma coisa assim. Aí a gente vai pedir para alguém trazer um monte de coisa, objetos, qualquer coisa, até aqui na frente, por exemplo. A pessoa vai se esforçar com isso, a gente vai deixar ela fazer sozinho. Presta atenção para... Se você for escolhido nesse dia, você já fica sabendo, hein? Não vai cair na pegadinha. Depois que você fizer isso, todo mundo olhando, sem te ajudar, ele fala, agora você vai ser convidado a se retirar durante alguns instantes. Vai lá para fora. Pode ficar até alguém lá papeando, conversando e tal. E quando a pessoa está lá fora, a gente pega e tira isso tudo daqui. E coloca em outro canto. Depois que a gente fizer isso, a gente fala assim para a pessoa, agora você tem que voltar lá e tem que arrumar tudo. E quando ela chega aqui, não tem mais nada. Porque as preocupações saíram daqui e foram para diante de Deus. Sobrou o que para a pessoa se preocupar? Nada. Ela pode render graças? Eu e você também. Percebe? É isso que a palavra de Deus está falando. Às vezes até tem gente que comenta isso, que a gente ora colocando diante de Deus as nossas preocupações. Aí quando acaba a oração bonitinha, quando acaba, como é que a gente fala? Em nome de Jesus? Amém. Amém, pega as coisas e continua carregando o peso. Oração, como está falando aqui, a gente coloca as preocupações diante de Deus, em nome de Jesus, amém, e vamos embora. Deixa esse peso para trás. Percebe como é que é? É isso que a palavra de Deus está falando para a gente. Aqui, quando a gente fala sobre oração, da mesma forma que eu falei da ansiedade, a gente podia usar o dia inteiro pensando em oração. Tem muito mais coisas sobre oração para a gente tratar do que a gente vai falar agora. Mas eu queria dizer mais uma coisa que está aqui no texto. Está falando assim, em tudo sejam conhecidas as vossas petições. O que Deus não sabe da gente? Não, calma aí, Ele sabe de tudo, né? Não é isso? Ué, por que tem... Não, tem alguma coisa errada nesse texto, então. Se Ele já conhece, o que eu tenho que falar para Ele para conhecer? É porque Deus não sabe? Ou é porque é para eu ter prazer na amizade e na intimidade com Ele? Em tudo ser conhecido é essa proximidade, é essa intimidade. Deus, eu sei que o Senhor já sabe, mas eu queria ter uma boa conversa com o Senhor agora. E eu estou falando assim, nunca deve ser com irreverência. Mas a gente também tem que saber que a nossa conversação com Deus não tem que seguir assim um formato, um padrão. Olha, se eu não orar assim, 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 assado, não é oração. Não, a gente tem que ter essa conversa. É uma conversa tão boa. Você já conversou uma tarde assim, um bom tempo com alguém assim que foi muito gostoso, muito prazeroso? Você nem viu a hora passar? Falou, foi tão bom, a gente precisava fazer isso mais vezes. Vamos ver se a gente não demora tanto para tomar esse café. Não é assim? Imagina isso num grau muito maior com o próprio Deus. Toma cuidado com o que eu vou te perguntar agora, tá? Se responde, depois corre para fora e fecha e tranca a porta. Deixa lá para fora que eu vou te perguntar agora. Você está tendo essa conversa tão boa com Deus, uma tarde inteirinha. Presta atenção agora. Onde que ficaram suas preocupações? Está lá fora. Corre para dentro, tranca a porta, deixa lá fora. Está tão bom conversar com Deus que ansiedades e preocupações ficaram para o lado de fora. As nossas petições conhecidas diante de Deus tem a ver exatamente com isso. Agora, a gente tem essas duas ordens. Não anda ansioso e as suas petições têm que ser conhecidas diante de Deus.
Depois a gente tem uma declaração. Qual é a declaração que a gente tem aqui nesse texto? Versículo 7. Vamos ler juntos em voz alta? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha, essa afirmação aqui está falando que a paz é a paz de Deus. Não é a minha paz. Não é a paz de uma nação que não tem guerras. Não é a paz da ausência de problemas. Olha, se eu acordasse amanhã e não tivesse mais nenhum problema, estava tudo bem. A gente ia achar algum problema. Paz de Deus não é falta de problemas, ausência de problemas. Não é um estalar de dedos e tudo que é ruim desaparece. Paz de Deus é estar bem, mesmo quando a gente está preso. Por que eu falei quando a gente está preso? Que quem escreveu essas palavras foi quem mesmo? Paulo. Onde que ele escreveu? Na cadeia. Estava na prisão. Paz de Deus é estar bem com Deus, mesmo quando você está doente, como Jó. Paz de Deus é desfrutar do perdão e da misericórdia dele, mesmo quando você faz uma coisa errada e for parar dentro do peixe, que nem Jonas. Paz de Deus vai além das circunstâncias. Tempos antigos das boas músicas cristãs, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. É a paz de Deus. Então, veja, nós não temos à nossa disposição uma paz qualquer. Uma paz que é falsificada. Uma paz que é uma gambiarra. É a paz de Deus. Essa paz que é de Deus excede todo entendimento. Vai além da nossa compreensão. Então, às vezes, naquela ansiedade de a gente querer controlar as situações nos controlar, da gente controlar, Deus fala, calma aí, tudo bem, mas me explica uma coisa, eu preciso entender isso aqui. Eu quero entender como é que eu orando, as coisas vão dar certo. Eu quero entender, 1 mais 1 é igual a 2, agora eu quero entender. A minha cabeça, o meu raciocínio tem que funcionar aqui. A paz que Deus nos dá vai além do nosso entendimento. Aliás, tem gente que às vezes até olha para o povo de Deus e não consegue entender mesmo. Como é que vocês têm tanta tranquilidade, tanta segurança, tanta paz com isso que já está acontecendo contra vocês? Quer exemplo de sobra, inclusive, pesquise os testemunhos dos nossos irmãos na fé que são perseguidos por crerem em Jesus Cristo. Curiosamente, muitas vezes eles oram mais que a gente e têm menos preocupação que a gente. Dá para entender? Não dá para entender. Por quê? É a paz que excede o nosso entendimento. A nossa mania, muitas vezes, de querer entender as coisas, traz mais preocupação, diminui a oração e a gente aproveita menos a paz que vem de Deus. Não é que a gente não vai estudar, que a gente não vai conhecer, que a gente não vai entender, não vai pesquisar. Não é isso. Mas se a gente acha que entender o nosso mundo, entender a nossa vida é a solução para os nossos problemas, a gente está errado. Aliás, veja que proposta ardilosa a de Satanás para Eva. Se você comer esse fruto, você vai conhecer, você vai entender, você vai saber mais que Deus. Será que se eu soubesse mais que Deus, a minha vida ficava boa? Não. Mas essa é a ilusão que muitas vezes nós temos. Por outro lado, a paz de Deus excede todo entendimento. A paz que é de Deus e que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente. De novo, vamos lá. Paulo é que escreveu essas palavras, ele estava onde mesmo? Preso. Muito provavelmente, Paulo estava preso em Roma. Ele foi preso mais que uma vez. Mas se foi em Roma, ele ficou preso numa prisão domiciliar, está lá no finzinho de Atos. Nessa prisão domiciliar não tinha aquela tornozeleira eletrônica ainda. Tinha o quê? Um guarda.
Dia e noite, ele estava com um guarda. Mudava a escolta e estava lá o guarda. Os próprios filipenses estavam acostumados com a situação, porque a época do Império Romano é soldado para cá, soldado para lá, soldado para cá, soldado para lá. Está cheio de guarda toda hora em tudo quanto é lugar. Então veja só, é ruim estar preso, é ruim estar preso a um guarda, mas uma das coisas que estava acontecendo com Paulo antes dele chegar em Roma, é que ele estava sendo perseguido e podia ser atacado pelos judeus que queriam matá-lo. Só que agora tem um guarda junto dele. Que judeu vai matar o Paulo agora? Ninguém. Porque o guarda está ali para impedir que o Paulo fuja, mas o guarda está ali também para impedir que o Paulo seja atacado. E aí Paulo escreve aqui: a paz de Deus nos guarda. A paz de Deus nos livra dos nossos inimigos. Não se preocupe, não fique ansioso, gasta o seu tempo de uma forma boa, orando, porque a paz de Deus está te protegendo contra os seus inimigos. É isso que Paulo está dizendo aqui. É isso que Deus está mostrando e ensinando para a gente. Agora, eu falei que tem essa proteção contra o inimigo, mas tem esse lado do guarda impedir que a gente fuja. Se a paz de Deus está me guardando, será que eu consigo fugir para as minhas preocupações? Não, calma aí, Deus. Dá um tempinho aqui aqui eu dou conta, aqui eu conserto. O guarda vai deixar? Não deixa. O imperador romano, eu sei que eu apelei a ti, César, para que viesse até aqui, mas o que acontece? Lá na cidade onde eu nasci, a minha tia-avó caiu e se machucou, eu preciso lá ajudá-la, levar para o hospital. Ele poderia? Não, ele está preso. Então, a paz de Deus nos guarda. Tem espaço para falar, olha Deus, aqui cuido eu? Não, a paz de Deus nos guarda. Não é só de proteção, é de nos impedir, ou é talvez até sim, de nos proteger de nós mesmos. É esse tipo de guarda, de proteção, de ação da paz de Deus sobre a nossa vida. E veja que ela guarda o nosso coração e a nossa mente. Onde que está o seu coração? Acho que mais ou menos aqui, né? Onde que está a minha mente? Eu acho que é mais ou menos por aqui. Mas, tirando o corpo físico, você consegue identificar exatamente, põe ali no GPS, onde que fica o seu coração? Você já imaginou aquele coração bonitinho do romântico, assim? Quando está falando aqui, guardará o vosso coração e a vossa mente, está falando assim, eu vou guardar você por inteiro. Tudo. Pensamentos, lembranças, tristezas, expectativas, planos, trapalhadas, acertos, vitórias, derrotas, coisas boas, coisas ruins, ataques de fora, oportunidades de fora, tudo guardado pela paz de Deus que excede todo o nosso entendimento. Então veja que junto dessas duas ordens, na sequência vem uma declaração extremamente especial para a nossa vida. E aí com isso, nós mais uma vez podemos nos colocar diante do Senhor, percebendo como isso é precioso e importante para a nossa vida. Então, da outra vez, quando a gente falou do versículo 4 e 5, eu perguntei assim, por que será que isso está na Bíblia? Vamos perguntar de novo isso aqui, versículos 6 e 7. Por que será que isso está na Bíblia? Era só valia para os filipenses? Só valia para o Paulo? Só valia para os cristãos dos primeiros séculos? Ou tem alguma coisa a ver com a gente hoje? Paulo escreveu coisas que se perderam. Mas isso aqui não se perdeu. Por quê? Porque Deus sabia e queria que isso fosse útil e proveitoso para a nossa vida hoje. Então, isso está escrito aqui para a gente fazer um exame na nossa vida, que é um exame de confiança.
Então, você pode ser uma pessoa extremamente ansiosa ou não. Porque falar, isso aqui é para quem está ansioso. Não, quem não é ansioso também tem isso na Bíblia. Não tem uma Bíblia, essa Bíblia é para os ansiosos e essa outra Bíblia aqui é para os não ansiosos. É para todo mundo. Então, quem é ansioso tem que fazer esse exame. E quem não é ansioso também tem que fazer esse exame. Porque o exame não é de ansiedade, o exame é de confiança. O ansioso, às vezes, tem dificuldade com confiar em Deus. O não ansioso talvez tenha o mesmo problema, que ele não é ansioso porque ele confia demais em si mesmo. O certo não é não estar ansioso porque eu tenho excesso de confiança em mim mesmo. É não estar ansioso, mas também não confiar em mim mesmo. O exame que a gente tem que fazer é assim, eu confio mais em Deus ou mais em mim? Ou mais nas circunstâncias? É esse exame que a palavra de Deus nos leva a fazer. É um dos motivos pelos quais isso está escrito na Bíblia, que chegou até nós hoje. Porque Deus quer que nós façamos esse tipo de avaliação, esse tipo de exame. Eu disse que isso vale para ansiosos e para não ansiosos. Deixa eu dizer uma outra coisa sobre isso. Esse exame tem que ser feito por cristãos e por não cristãos. Então, se você é cristão, você tem que examinar isso, porque apesar de você ser cristão, você ainda não é perfeito. Você sabe disso, né? Tem que saber. Tá, mas talvez alguns dos que estão aqui ainda não sejam cristãos. Olha, eu até já pedi para Deus me livrar dos meus problemas ou das minhas preocupações. Mas eu não consigo dizer que Jesus vive na minha vida. Se você não consegue dizer isso com sinceridade, com confiança, saiba que isso está escrito na Bíblia e você está prestando atenção aqui a isso hoje, porque Deus quer transformar completamente a sua vida. Você que ainda não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você não consegue ter a paz de Deus. Primeiro você tem que ter paz com Deus. Quando você tiver paz com Deus, aí você vai poder depositar suas ansiedades diante dele e viver uma boa vida de oração com ele, experimentando mais e mais da paz que vem dele. E se você sabe disso agora, não é porque eu te expliquei bem, e nem é porque você é inteligente, mas é porque o Espírito Santo de Deus está aqui, tocando na sua vida, no seu coração, dizendo que Ele quer transformar por completo e definitivamente a sua vida. Creia nisso. E peça a Deus essa mudança de vida completa agora. Um outro motivo pelo qual isso está escrito na Bíblia é para a gente orar mais. Você já viu gente que ora bastante? Já viu gente que ora bastante e dizer assim, estou orando demais, eu precisava parar com isso? Eu nunca vi. Eu já vi gente que ora bastante falando que queria orar mais ainda. Então eu não estou dizendo que você ora pouco. Eu posso dizer que eu oro pouco e que eu tenho que orar mais. Se você ora muito mais do que eu, você vai concordar comigo. Tem que orar mais ainda. Olha, eu passei uma semana terrível. Nunca passei por um momento tão ruim, porque boa parte dessa semana eu passei orando. Já viu alguém falar assim? Eu não. Eu não. Aliás, se quiser, pode provar. Experimenta isso para você ver. Quem ora, quer orar mais. Então, imagina aquele cristão lá de Filipos, lendo isso aqui que Paulo escreveu. Realmente, eu estou orando pouco, devia orar mais. Mas o irmãozinho do lado dele está ouvindo essa leitura também e fala, eu oro bastante, mas sabe de uma coisa? Eu vou orar mais ainda. É assim com a gente também. E é interessante porque um pouco depois aqui, no versículo 11, Paulo vai falar que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Por quê? Porque tudo que acontecia com Paulo, ele fazia com que Deus conhecesse.
Deus já sabe, mas era esse prazer dessa boa amizade, dessa ótima companhia. Então, um dos motivos pelos quais nós temos isso na Bíblia é para nós orarmos mais do que temos feito. Veja, que tanto quanto no que diz respeito à ansiedade, como no que diz respeito à oração, como eu já comentei, a gente precisa dar mais atenção e usar mais tempo para isso. Deus nos permitindo, faremos isso juntos muitas vezes. Mas já para bom começo de conversa, veja como diretamente a palavra de Deus fala para a gente se dedicar diante do Senhor. Tem algum outro motivo pelo qual isso está escrito na Bíblia? Eu creio que sim. Porque aqui está falando da paz de Deus, não é mesmo? E isso que foi escrito para uma igreja. E agora está sendo exposto numa igreja também. A igreja de Jesus Cristo tem que viver em paz. Porque se fosse só para uma pessoa dar conta disso, Paulo tinha escrito uma carta pessoal, que nem ele escreveu para Timóteo, para Tito, para Filemão, mas aqui ele escreveu para uma igreja. O Senhor Jesus está nos ensinando, a igreja tem que viver em paz, e não uma paz que ela mesma produza, mas uma paz que vem de Deus. E pensando nisso, tem que ser muito específico, inclusive, muito prático. Como é que você e eu vamos lidar com os nossos conflitos internos? Qual que é nosso esforço para ajudar a resolver problemas que a gente tem dentro da igreja? Não é identificar o problema, não é se você faz parte ou não do problema, mas é como é que a gente vai fazer parte, aí todos nós, vamos fazer parte da solução. Já que a gente vai se apoiar e desfrutar mais e mais da paz de Deus, um dos resultados tem que ser esse. Como é que a igreja vai viver em paz quando a gente pensa nas pressões lá de fora? Porque a gente tem problema aqui dentro, mas tem problema que vem lá de fora. Como é que a gente vai resistir? Como é que a gente vai reagir a isso? É dificuldade da saúde, da educação, da segurança pública, da economia, dos políticos. É dificuldade da gente se manter firme diante de propostas e tentações que o mundo faz para a gente. É dificuldade da gente continuar sendo uma igreja bíblica como deve ser. A gente tem que viver a paz de Deus e saber resistir a essas pressões que vêm lá de fora. É bastante trabalho, né, gente? Porque conflito interno, pressão que vem de fora. Mas é só isso, não tem mais ainda. E eu acho que nem pensei em tudo, mas eu pensei também nas próprias oportunidades que nós temos de crescer juntos. Então, o irmãozinho, a irmã na fé, vem conversar com você sobre algo que está acontecendo com ele ou com ela. E essa pessoa precisa de confiança em Deus. E Deus vai usar você, a mim, a algum de nós, para ajudar essa pessoa a crescer. E ela vai crescer na paz de Deus. Então, tem conflito de dentro, tem pressão de fora, mas também tem oportunidade, que vai ser bem aproveitada, se em vez de a gente usar os nossos próprios recursos, a gente se apoiar na paz que excede todo entendimento. Então veja que isso tem a ver com a nossa ansiedade, com a nossa oração, com a nossa igreja, mas eu também entendo que isso está escrito aqui na palavra de Deus, para que a igreja possa anunciar mais e mais o que é paz, aí sim, com Deus. Porque uma coisa é a gente, apoiado na paz de Deus, saber lidar bem com a própria igreja, uns com os outros. Inclusive com o que o mundo nos oferece de ruim. A outra coisa é saber que essa paz é tão boa e tão necessária, que a gente quer que quem ainda não experimentou, experimente. Então, a palavra de Deus, o próprio Deus falando no nosso coração, e a nossa igreja aqui reunida nessa manhã, também está nos dizendo, essa paz tem que ser mais conhecida de todos os povos, línguas e nações. Como é que eu e você vamos mostrar essa paz para outras pessoas? Para que pessoas, inclusive? Que pessoas a gente vai anunciar a paz que Jesus nos dá durante essa semana? Nós temos duas ordens claras e uma bela declaração para a nossa vida e para a nossa igreja. Agora nós vamos orar, para que vivamos de acordo com aquilo que o Senhor nosso Deus tem nos ensinado na sua santa palavra. Quanto à ansiedade,
quanto à vida de oração, quanto à própria paz que vem de Deus. Vamos falar com Deus? Vamos fazer conhecidos diante de Deus as nossas petições? Gostaria que você orasse durante alguns instantes em silêncio. Na sequência eu vou fazer uma oração em voz alta. Ó Deus de toda a paz, nós louvamos e bendizemos ao Senhor. Nós ainda estamos num momento constrangedor, desajeitados, porque a Tua palavra tem nos mostrado as nossas preocupações, os nossos anseios, mas tem nos mostrado também como nós temos encarado isso muitas vezes de forma errada. E nós queremos mudança nesse sentido, ó Deus. E sabemos que essa mudança é operada, é trazida por Ti. Então, humildemente, Senhor nosso Deus, nós clamamos ao Senhor. Que o Senhor nos ajude a enfrentar nossas preocupações, mas que o Senhor também nos ajude a confiar verdadeiramente, mais e mais em Ti. Ó Deus, nós queremos Te agradecer, porque mais um dos mandamentos que o Senhor traz para a nossa vida é um mandamento tão glorioso. O Senhor mandando a gente falar contigo. A gente quer obedecer essa ordem. A gente quer viver uma vida mais intensa, de oração, de santa conversação com o Senhor, ó Deus. Nas nossas orações do dia a dia, das nossas súplicas específicas e sempre com confiança e dependência diante do Senhor, de forma que a gente consiga render graças ao Teu santo nome. Nós bendizemos ao Senhor, nosso Deus, que é o Deus de toda a paz, paz que excede o nosso entendimento, que nos guarda, que nos protege, que nos livra, que nos corrige. Queremos experimentar mais e mais disso, ó Deus, dia a dia. Que isso seja algo sempre muito bem lembrado em nosso coração. E que o nosso apoio não seja nem na própria lembrança, mas em Ti mesmo. Ó Deus, há pessoas que ainda não experimentaram essa paz, no nome do Senhor Jesus Cristo, o único e verdadeiro Salvador. Nós clamamos ao Senhor, dá uma nova vida a essas pessoas. Tantos de nós já temos experimentado essa paz que vem de Ti, ó Deus. Mas nós nos embaraçamos, nós nos embaralhamos, nós nos confundimos, nós fizemos muitos nós emaranhados nos nossos anseios e preocupações. Nesse momento queremos colocar tudo isso diante de Ti. Nos livra da nossa ansiedade, da nossa preocupação, ó Pai. Ó Deus, obrigado mais uma vez pelo privilégio da oração. Obrigado pelo privilégio de vivermos como corpo de Cristo. Queremos viver e espalhar mais e mais dessa paz como povo de Deus. Se há um problema que a gente está enfrentando aqui dentro, se há uma pressão que vem lá de fora, se há uma oportunidade de a gente crescer, que a gente faça isso apoiado e sustentado nessa paz que vem do Senhor, ó Pai. E nós também queremos que mais pessoas conheçam a Tua paz. E aí a gente lembra e louva ao Senhor pela Tua santa palavra, que diz que os pés daqueles que anunciam as boas novas são pés formosos. Então a gente quer ter o pé bonito, Deus. A gente quer andar muito pelo mundo afora, mostrando que a paz verdadeira está apenas em Jesus Cristo. Que a gente tenha esse compromisso, e assim a Tua igreja cresça para a honra e glória do Senhor. No nome de Jesus. Amém.